Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nosso convidado de hoje é o Diogo Inoue. Diogo é CCO da Jadlog. Diogo, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite. Uma alegria tê-lo aqui conosco nessa gravação. Eu que agradeço, Luciano. Acho que é uma oportunidade para uma boa conversa. Estar presente aqui para a gente trocando uma ideia também, né? Você tem aí uma carreira brilhante na área de logística, né? Nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, como é que você continua construindo a sua carreira, o que você pode compartilhar conosco? Bom, acho que eu comecei na logística aqui no mercado brasileiro, mas eu tive um período que eu morei no Japão quando eu tinha 16 anos. Eu sou filho de pai descendente de japonês, com mãe brasileira, e meu pai tinha dois irmãos, uma irmã e um irmão, que ainda moravam no Japão, e ele se aposentou muito cedo, ele trabalhava numa estatal no Rio de Janeiro, se aposentou muito cedo e foi para o Japão. Lá fomos nós, a família toda com eles, obviamente, uma família muito unida. Fomos para o Japão e lá eu trabalhei na linha de montagem da Yamaha. Apesar de 16 anos, eu aprendi a língua e também trabalhei por alguns meses na linha de montagem da Yamaha. Então ali foi o primeiro contato que eu tive com a vida profissional e principalmente com logística. Ali eu entendi muito bem como é que funcionava a logística na visão do japonês, que é algo impressionante. Mas enfim, depois de alguns anos se passaram no Brasil, eu tive a oportunidade de começar no segmento de logística pelo Rapidão Cometa. Uma empresa aí pernambucana, tinha 70 anos de história. Lá foi minha escola, faculdade e pós-graduação em logística. Eu aprendi tudo porque eu tive a oportunidade de interagir com pessoas de várias regiões do Brasil, entendendo as dificuldades logísticas de cada região do país. E em diversos segmentos dentro do Rapidão Cometa também pude atuar. Em 2012, a FedEx adquiriu o Rapidão Cometa. E aí eu passei a fazer parte da equipe da FedEx, obviamente, pela essa aquisição que teve por parte da FedEx. E até 2017 eu estive na FedEx, vindo do Rapidão Cometa. E aí eu tive a oportunidade de começar no mercado SMB, do pequeno e médio. Depois eu tive a oportunidade de me desenvolver para uma área mais regional, olhando os clientes largos, os clientes maiores da companhia. Até que depois da compra da FedEx pelo Rapidão Cometa, tanto se falava nesse modelo internacional da FedEx que eu fiquei... O bichinho me picou ali, eu falei, eu quero entender como é que funciona o core business da companhia, que é a da FedEx, esse modelo internacional. E aí, através de algumas conexões que eu fiz num evento da própria FedEx, eu entendi que era uma boa oportunidade eu fazer essa transição. E quando eu fiz essa transição da operação doméstica da FedEx para o internacional, eu vim morar em São Paulo, aí foi a minha primeira oportunidade que nós saímos, eu e minha família, do Rio de Janeiro para São Paulo. Da FedEx, aí eu tive outras oportunidades entre internacional e contas globais, e aí eu fiz uma transição bem aventureira. Eu fui parar na Cielo, que não tinha nada a ver com logística, mas foi importante, acho que, para o meu desenvolvimento profissional, para eu entender outros mercados e como é que eu atuo, uma empresa mais voltada para o mundo tecnológico. Então foi bem importante para eu produtizar as conversas na minha cabeça. E aí veio a pandemia, que foi, né, acho que todo mundo sabe o que aconteceu, super insegurança para todo mundo, principalmente eu que tinha muitos anos em logística e vim aterrissar numa empresa super nova no meu segmento nova para mim, né, um segmento novo para mim, mas uma empresa super consolidada. E aí, mais uma vez, nas minhas conexões feitas lá atrás pelo Rapidão Cometa, eu tive a oportunidade de chegar também na Cangu, que era uma startup que estava surgindo, que depois veio ser comprada pelo Mercado Livre, mas a gente estava lá num processo aí de muita iniciação da Cangu. E aí, entre idas e vindas na Cangu também, depois de a gente conseguir fazer e ajustar muito essa operação aqui no Brasil e na América Latina, eu tive a oportunidade de chegar na Jadlog, onde eu estou hoje. Então, entre Rapidão Cometa e Jadlog, foram 16 anos aí de aprendizado na logística. Ainda estou aprendendo muito, toda pessoa que eu chego perto eu tenho a oportunidade de aprender alguma coisa sobre logística. Quando a gente acha que sabe, vem uma coisa nova e o mercado vem se transformando de forma absurda nesses últimos anos. E os seus desafios hoje na Jade, quais são, Diogo? Hoje eu cheguei na Jade há 1 ano e meio, né? Então eu estou recente na Jade, mas eu falo que lá é quase uma startup também, parece que eu estou há 5 anos já, porque não sei se pelo mercado ou pela companhia a gente tem um desafio de se transformar o tempo inteiro. Então eu cheguei na Jade como diretor de Out of Home. Out of Home é toda a logística que é feita fora do modelo tradicional, ou seja, se eu não estou te entregando na sua casa através de um caminhão, nem estou operando dentro do nosso armazém, a gente chama essa operação logística de Out of Home. É um conceito que vem do marketing, a gente trouxe para a logística também. Então, toda a rede de poodles e lockers da Jadlog ficou sob minha responsabilidade quando eu cheguei. Então, meu desafio era
entender esse mercado tão exigente da logística brasileira, que se transformou depois da pandemia, com prazos de entrega curtíssimos e custos muito baixos, né, um desafio que a gente vai discutir em algum momento também, aliado ao pioneirismo da Jade. Então aqui, com a experiência que eu tinha de mercado vindo da Cangu, eu consegui unir, obviamente, o pioneirismo e a rede da Jade, junto com a exigência desse mercado que tinha, com as inovações que tinha. Então hoje a gente consegue ter uma operação super eficiente, uma rede super forte, ofertando para os consumidores, tanto final quanto embarcadores, diferenciais que só esse mundo de out of home pode oferecer. Hoje a Jade continua sendo referência nesse segmento, crescendo sua rede, crescendo em termos de negócio de forma considerável, quando a gente compara com qualquer outro negócio ou índice do setor, ela continua crescendo muito. Então foi um desafio grande quando eu cheguei, e agora o desafio é fazer com que todas as pessoas entendam que o segmento out of home é um segmento que vai ajudar não só no seu dia a dia. Por que eu falo no seu dia a dia? Porque você, Luciano, quando você escolhe uma mercadoria para você retirar num ponto, você provavelmente está contribuindo para a rotina daquele bairro que você vive. Porque se você e todos os seus vizinhos, nem todos, porque a maioria não vai fazer essa opção, mas quem puder fazer a opção, vai receber essa mercadoria de forma consolidada em pontos, estabelecimentos comerciais, ou quando você for devolver essa mercadoria, se você usar um ponto desse também, a transportadora vai coletar de forma consolidada. O que a gente está dizendo isso? São menos carros rodando dentro do bairro, menos poluição sonora, menos trânsito, menos emissão de CO2, então a rotina daquele bairro é favorecida. E geralmente esse ponto, que a gente chama de PUDO, que é pick-up e drop-off, eles são pequenos estabelecimentos comerciais, são estabelecimentos geridos por uma família. Então a gente está socialmente ajudando também no desenvolvimento do comércio local. Então tem uma série de vantagens que quando a gente consegue dar evidência para isso, eu sinto que eu estou no caminho certo. E outra, a gente não concorre com os serviços das grandes transportadoras, porque a gente está desafogando um modelo que está extremamente estressado de logística hoje. Esse é o que eu tenho de desafio na out of home. Quando a gente olha a CCO, que foi uma cadeira que eu assumi nos últimos 6 meses, aí já tem um desafio grande. É um desafio de fazer com que o time e nós, enquanto empresa, consigamos mudar de direção de forma tão rápida quanto o mercado nos exige. E por que eu falo isso? Porque de 3 anos para cá, o mercado logístico ele sempre foi desafiador, mas nem tanto transformador. Da pandemia para cá, as empresas grandes, que são os embarcadores, os marketplaces principalmente, tiveram volume suficiente para primarizar suas operações. Então você pega qualquer marketplace que você vai no seu aplicativo aí consolidar, antes você comprava, uma transportadora ia coletar e entregava até a sua residência. Hoje não. Hoje ele mesmo montou sua própria rede de logística. Óbvio que ele tem tanto volume que ele consegue escalar isso a custos menores, então ele está comprando muito bem e oferecendo um nível de serviço que ele consegue aplicar a rota para qualquer lugar. Esse é um desafio, porque a pizza era grande, a pizza diminuiu, né? Ficou menos para todo mundo. Chegou no meio dessa confusão players de fora, com muito dinheiro e apetite para entrar no negócio. Por exemplo, os chineses que entraram agora, ou os asiáticos de uma maneira geral, e nenhum problema quanto faz parte do jogo. Só que eles vieram, né, com muito apetite para o jogo. Então, esse mercado se transformou. Se a gente não tiver a capacidade de continuar olhando para esse mercado com diferenciais tecnológicos, né, para conseguir sobressair nesse mercado extremamente competitivo, a gente está fadado ao fracasso. Por outro lado, existe um mercado que cresce exponencialmente, que são os pequenos vendedores. Esses eles vendem aqui por dentro, mas eles também têm vida própria, eles conseguem vender fora. E aqui é uma oportunidade muito grande. Então, como CCO aqui, a gente tenta fazer como que a gente produtiza todas essas conversas e direciona times e tecnologia para que a gente possa atender. E a gente vem lançando algumas coisas no mundo digital para atender o pequeno e médio e algumas formas de avanços tecnológicos para dar garantia também no grande embarcador. Basicamente, não é pequeno, falei bastante porque o desafio não é pouco. Agora, Diogo, o modelo de negócio da Jadilog não é um modelo comum que a gente está acostumado a ver no mercado, né? Com essa rede de franquia, mais estrutura própria. Qual está sendo o desafio de você se adaptar a esse modelo de negócio um pouco diferente daquilo que tradicionalmente a gente conhece no mercado? Perfeito, excelente pergunta. Luciano, eu venho de um mercado onde eu me relacionava com o meu time direto, né? Então eu entregava resultado, sempre entreguei resultado através de pessoas, eu não consigo entregar nada sozinho.
Mas eu tinha ali uma ligação direta e o resultado dependia de certas accountabilities ali que a gente tinha direto com a nossa equipe. Quando eu cheguei na Jade, é um universo muito diferente, porque nós temos hoje uma operação com 500 franqueados, e esses franqueados são responsáveis por fazer entrega e também por venda. Então você imagina, né, para você gerir um vendedor já é um desafio, porque é a complexidade do dia a dia, né, que acaba gerando um monte de distração. Imagine gerir não só os vendedores, mas também seus franqueados. Mas é um ponto, sem dúvida nenhuma, extremamente positivo na Jade. E aí depois eu vim entendendo isso e hoje eu entendo que a maior fortaleza da Jade é a rede de franqueados. Porque você tem 500 franqueados que se sentem donos do seu negócio e são efetivamente donos do seu negócio, que fazem parte da Jadlog. Então você tem não um prestador de serviço, você tem um empreendedor dentro do seu negócio. E um empreendedor dentro do seu negócio faz prosperar. Então é impressionante a capacidade que esses 500 franqueados têm de realizar a venda. É desafiador gerir e fazer com que os 500 pensem, não da mesma forma, que é muito difícil, mas entreguem na forma que a gente precisaria esse resultado e os indicadores. É mais difícil gerir, mas é uma fortaleza que eu não abriria a mão daqui para frente. Eu imagino que o processo para que isso flua de uma maneira padronizada é a alma do negócio, né? Eu acho que sem processo a gente já sabe que normalmente as coisas não acontecem. Imagino com uma rede de 500 empreendedores dentro de um negócio, se você não tem, principalmente em logística, um processo padronizado, o quão desafio ainda se torna, ainda mais do que o modelo que já é. Eu vou pedir a licença do amigo para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Diogo Inoue. O Diogo é CCO da Jadlog. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Diogo Inoue. O Diogo é CCO da Jadlog Logística. Falando da tua carreira, voltando para o CPF, deixando o CNPJ um pouco de lado. Você chegou a ser diretor e hoje é diretor, numa posição de destaque numa grande empresa, né? Como é que foi a construção, como é que está sendo a construção dessa jornada, Diogo? Você planejou isso, você foi se preparando e abraçando as oportunidades que te trouxeram até aqui? O que você pode contar para nós? Eu acho que tem as duas coisas, né? Acho que eu me preparei para isso e eu sempre quis estar um passo à frente, porque eu sempre tive muito claro onde eu gostaria de chegar. Porque eu tive pessoas que me inspiraram nessa posição de diretoria. Então, algumas pessoas na minha vida foram importantes para falar onde eu queria chegar. Desde o Rapidão Cometa até a Jadlog, eu sempre admirei algumas pessoas que estiveram acima ou até mesmo como pares, tá, Luciano? Aqui eu não tenho vaidade de só admirar, ou pares ou liderados, eu sempre admirei. Eu sempre admirei as pessoas que tinham clareza de onde gostariam de chegar. Então eu vou contar uma história lá no Rapidão. Acho que abraçar a oportunidade foi no Rapidão Cometa, porque quando eu fui chamado para um processo seletivo do Rapidão Cometa, eu nunca tinha trabalhado com logística. Eu nem sabia o que era Rapidão Cometa. Porque eu morava no Rio de Janeiro ao lado da Viação Cometa. Pensou com você. A Viação Cometa já me veio alguma coisa de transporte, e era de transporte, só que não era de passageiros, era de carga. Falei, tudo bem, pelo menos eu não errei tanto, entendeu? E aí eu fui lembrando das viagens que eu fazia na estrada com a minha família e via passar caminhões do Rapidão Cometa. Eu só não estava linkando ainda porque eu não era do segmento de logística. E até então, naquela época, você não se comprava muito. Em 2008, não se comprava muito pela internet. Você não sabia nem quem te entregava. Você sabia que você comprou de um embarcador. Mas quem te entregava, você não tinha muita atenção para isso. Então, ali, quando eu topei esse desafio, eu acho que foi abraçar uma das oportunidades. E depois eu vim construindo as oportunidades. Talvez de forma genuína, inicialmente, e depois de forma intencional. E a primeira delas foi quando eu fiz esse movimento da parte doméstica pro internacional da FedEx. Eu lembro que a gente foi num evento da FedEx, que estavam todos os gestores e diretores, e ali tinha muito claro assim, o time do Internacional sentava numa mesa e todos os outros times em outra mesa. Eu falei, vou sentar lá naquela mesa lá. E eu cheguei para cada um e perguntei assim, o que você acha que falta ou eu poderia fazer para me tornar do Internacional? E as pessoas foram dando dica. Diogo, se aproxima de tal pessoa. Diogo, faz visitas assim, vai entender como é que funciona. Eu saí com o dever de casa e fui fazer um monte de dever de casa. Quando eu me senti pronto, eu fui lá no diretor da área e falei assim,
Deixa eu falar com você. Quando você tiver uma oportunidade para o internacional, eu estou apto para participar do processo. Se eu vou entrar ou não, são outros 500, mas eu queria participar do processo. Então, eu fui induzindo as pessoas também que poderiam me ajudar a efetivamente me ajudar. Porque eu fui atrás. Porque, óbvio que se você é um talento, as pessoas podem chegar até você. Mas tem muitos talentos nas nossas empresas. Todo mundo é um talento. Então, eu falei, deixa eu mostrar que sou esse talento. Então, fui atrás das pessoas e fui construindo. E assim foi também na Cangu, hoje na Jadlog, os desafios que eu vou ganhando lá dentro no dia a dia. Agora, né, um forte exemplo disso é eu cheguei como Out of Home, entreguei resultado através das pessoas, com um grupo no board também extremamente competente, que me ajudou muito em todos os passos. Com essa oportunidade dentro da área comercial, também tem um time forte que me ajuda a entregar resultados, sozinho eu não consigo entregar resultados. E agora eu estou assumindo a área também de atendimento de CX na Jadlog. Então, eu acho que a gente vai construindo situações através de entregas, através de pessoas e principalmente das conexões que você vai criando no meio do mundo profissional. É uma pergunta bem ampla. Eu estou tentando aqui conectar essas respostas porque talvez eu não tenha uma receita de bolo. Eu fui agora tentando... Deixa eu fazer aqui um revival do que aconteceu. Mas eu acho que é isso. Eu acho que você tem que abraçar as oportunidades e principalmente construir essas oportunidades para você também. Nós sabemos a importância que o network tem na carreira de um executivo, né? Que ao mesmo tempo é um desafio pela responsabilidade que eles têm de entregar resultado nas companhias que trabalham, né? Como é que você trabalhou, como é que você tem trabalhado os teus relacionamentos, fidelizado os teus relacionamentos, se conectado com novas pessoas e o quanto que o network especificamente para a tua carreira foi determinante para poder fazer com que você subisse patamares maiores, Diogo? Perfeito. Por uma fase da minha vida, eu costumava, quando as pessoas falavam, não, Diogo, você tem que ter um network, eu falava assim, cara, eu não sei me vender. Balela, né? Porque eu sou da área de vendas. Mas não era se vender naquela época até então. Eu não conseguia me relacionar, ou achava que não conseguia me relacionar, visando objetivos em comum. Então eu falava assim, cara, não, putz, esse cara de repente não pensa igual a mim, de repente ele é só aqui nesse âmbito profissional. E eu fui entendendo a respeitar as minhas limitações para superá-las, para talvez tirar essa barreira da minha frente. E de forma genuína fui me aproximando das pessoas também que me agradavam. Porque algumas vezes eu já ouvi que você tem que estar perto de tantas pessoas que você... Cara, assim, você tem que estar perto de quem te agrada. Não adianta você estar perto de gente que só você quer ser, quer parecer, mas quando você chega perto daquela pessoa, se ela não te agrada, você não... E acho que Deus botou no meu caminho pessoas inteligentíssimas, com forte relacionamento, com forte relevância no mercado e que me agradassem. Então não foi nada forçado, naturalmente eu fui me aproximando de pessoas. Mas o network, ele foi importante na minha construção, principalmente nos últimos 5 anos. Quando eu comecei a ocupar posições de dirigir e não mais gerenciar pessoas, o network foi me ajudando demais. Porque cada vez mais a gente vai se isolando nessa posição. Cada vez mais a gente tem menos com quem dividir. Porque quando a gente ainda é gerente, a gente sai com um liderado, e aqui é zero, eu fui gerente, eu sou gerente, eu amo ser gerente, eu amo gerenciar. Mas quando você sai com um liderado, você ainda consegue compartilhar muita coisa com ele, porque você está num nível ali de muita relação. Quando você vai para um papel de dirigente, você passa a dirigir as pessoas. A relação ela é importante, mas você tem que dirigir, porque você já pega pessoas desenvolvidas na sua área. Então a gente vive mais isolado. Se a gente não consegue ter um bom network, a gente não consegue dividir para ter ideias e tomar decisões. Então meus pares na Jadlog são pessoas assim, primeiro meu network são eles, que eu vou lá para eles e falo assim, cara, deixa eu dividir o que está passando comigo aqui. Então, e as pessoas que eu vou buscando no meu meio, na minha convivência profissional, são pessoas que eu também consigo dividir alguma coisa que me ajude a tomar decisão. E são amigos mesmo do dia a dia, que podem estar em outro momento de carreira, mas sem dúvida nenhuma tem alguma coisa para dividir com você. É importante. E eu estou sempre atento, tá, Luciano? Eu ouço o meu chefe, eu ouço meus pares, mas eu ouço aquela pessoa lá de baixo, que a gente tem medo de conversar, que ela vai falar do jeito dela o que a gente precisa fazer para que ela esteja feliz entregando o melhor resultado. Então, estou sempre muito atento em ouvir todo mundo. Talvez seja esse aí um caminho que me ajudou até aqui, pode ser que eu mude daqui para frente, que eu vivo numa transformação muito forte. Tá? O Diogo, além do trabalho, o que o amigo gosta de fazer nos hobbies, esporte, lazer, o que você pode, família, o que você compartilha
desse lado da tua vida? A família, para mim, é muito importante, né? Minha base familiar ela é muito forte. Meu pai e minha mãe hoje estão no Rio de Janeiro. Meu irmão também vive no Rio de Janeiro. Acho que eles me ofereceram essa base familiar, um valor enorme na minha vida. Talvez eu não tive todas as oportunidades do mundo em termos de estudo, fazer uma vivência no exterior, porque meus pais não puderam me oferecer na época, mas o que eles me ofereceram acho que tem total participação em que eu me formei hoje, profissional e pessoal. Então, isso é importantíssimo. E eu tenho minha esposa Ana e meu filho Arthur, que vieram do Rio de Janeiro comigo também, e esses daí são meu maior hobby hoje em dia, tá? Porque quando eu dedico minha vida para eles, assim, eu saio bem satisfeito no final do dia. Falando de esporte, eu fiz 2 maratonas e fiz 15 meias maratonas, então eu sou um cara que me aventurei na corrida. Confesso que eu estou 1 ano e meio, Luciano, sem correr, porque eu me lesionei e aí eu fui tentando me adequar. E aí depois de 25 anos eu voltei a treinar jiu-jitsu. Então você veja bem que eu sou um cara que eu me aventuro nas coisas. Mas jiu-jitsu tem sido importante na minha vida, que eu quebrei alguns paradigmas, que eu falava, putz, eu vou me matar agora de cansar. Cara, ali é um momento que eu esqueço tudo. Ali é um momento onde todos que entram no tatame passam a ser iguais. Todos estão dispostos a aprender e quem pode tem conhecimento em compartilhar ensinamento também. Então, tem sido uma terapia para mim quando eu não posso correr, por enquanto eu não posso correr. E aí, o esporte está embutido na nossa família, meu filho também. Meu passatempo de final de semana com a minha esposa tem sido levar meus filhos nos campeonatos aqui no interior de São Paulo, que ele agora está jogando uma federação aí A2 de futsal, que é um time de Valinhos, e eles estão arrebentando. Então, a gente vai junto, a gente acompanha e virou nosso hobby de família agora isso. E é um momento que a nossa família fica cada vez ainda mais unida. Então, para a gente tem sido maravilhoso. Com esse cargo importante que você tem de uma grande empresa, com a responsabilidade que você tem, com a agenda concorrida que você tem, como é que você consegue equilibrar esses dois lados, o Diogo profissional, o Diogo homem, o Diogo marido, o Diogo pai? Como é que é esse desafio para você, Diogo? Depois da pandemia, que a gente voltou muito para o presencial, a gente sente um impacto maior. Mas é natural porque antes da pandemia sempre foi assim, né? Não mudou muito. Então acho que o primeiro é um combinado lá em casa muito forte, até porque minha esposa também ela tem suas atividades e é tão prioritária quanto as minhas, ninguém lá tem mais importância do que o outro, acho que todos nós temos as nossas prioridades. A gente tem que se respeitar muito no limite de cada um, inclusive no limite profissional, né? Então eu tento me cercar de pessoas fortes no meu time, que consigam me munir de informações para que eu tome as decisões no momento certo, tá? É uma forma de eu tentar equilibrar. Eu acordo muito cedo, não durmo muito tarde. Então eu tento fazer com o meu curto espaço de sono, que são 6 horas, 6 horas e meia, seja muito bem proveitosa. Então eu tento aproveitar muito bem esse meu sono para acordar e fazer minhas atividades e ir ganhando tempo. Mas eu não abro mão de jantar com a minha esposa e com meu filho nem sempre, porque ele janta um pouco mais cedo, porque a rotina dele é diferente, mas eu não abro mão de ter alguns momentos muito especiais com a minha esposa, com a minha família, como final de semana a gente comeu uma boa pizza, uma boa, né? Boa não quer dizer de cara, é gostosa, porque eu não tenho vaidade. E um vinho também para que a gente consiga colocar as ideias em dia aí. Tem 1 minuto para encerrar a nossa conversa. Você está 1 ano e meio na Jade, quer dizer, um ciclo novo que está se iniciando, mas você sempre teve e continua tendo uma visão de futuro. O que você espera como próximos passos da tua vida, da tua carreira? O que você pode compartilhar conosco, Diogo? Sim, eu vivo num processo de transformação, né? Eu me transformo junto com o mercado. Então, eu sinto que a Jade vem se transformando também, né, junto com o mercado. Então, eu sou muito feliz no que eu faço hoje, sou muito feliz com as pessoas com quem eu trabalho, mas a gente está sempre atento, dentro do próprio negócio que a gente faz hoje, né, de novos passos. E eu venho conquistando esses novos passos dentro da Jadlog. O Bruno, que é o nosso CEO, uma pessoa que tem aí um direcionamento muito forte na questão dos nossos desenvolvimentos profissionais lá dentro da Jadlog. Então, cheguei onde eu queria chegar, onde eu construí há 2 anos atrás. Agora, se você me perguntar os próximos 2 anos, dar o meu próximo passo de realmente estar aí como CEO e representante de uma companhia. Bruno, não se sinta pressionado, você é uma pessoa que é super competente, eu admiro muito o seu trabalho, mas é um papel de todos nós, é onde a gente quer chegar. Se eu estiver apto para isso e for me capacitando até lá cada vez mais para isso, sem dúvida nenhuma, onde a gente quer chegar. Prazerzaço. Obrigado aí. Viu? Um abração. Pela oportunidade.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.